Carol, a gente vinha falando disso um pouquinho mais cedo, né? O Supremo ele reforçou, então, a segurança, uma medida padrão, digamos assim, para ocasiões em que se tem no radar julgamentos de grande repercussão pública. Houve, por exemplo, um reforço na segurança já no julgamento da denúncia, né, do ex-presidente, ou seja, quando o Supremo avaliou ali se Bolsonaro e os demais investigados na época tinham que se tornar formalmente réus, né, perante a justiça. Então, lá atrás também já havia sido essa a estratégia do Supremo Tribunal Federal para reforçar ali a segurança não só física, né, do prédio do STF, mas também cibernética diante de um padrão que costuma se repetir de aumento de ataques, né, virtuais e de mensagens que são trocadas ali na chamada Deep Web, em que se articulam possíveis ataques virtuais, hackers, né, ao site do STF. Então, sempre há esse planejamento e dessa vez, né, com o julgamento de mérito, ou seja, o julgamento em que vai ficar definido se Bolsonaro e os demais réus devem ou não ser condenados pela tentativa de golpe de Estado, essa foi uma estratégia que se repetiu. Na nota que o Supremo divulgou a esse respeito, Carol, se fala, inclusive, sobre uma preocupação com as experiências que foram colocadas ali num contexto político nos anos de 2021 e 2022, principalmente em relação ao 7 de setembro. Então, 7 de setembro, a data da independência, é uma data que normalmente já mobiliza bastante, né, o bolsonarismo, e dessa vez, como eu falei mais cedo, deve cair aí no meio do calendário de julgamentos, né, no meio das sessões que estão previstas na primeira turma para o julgamento de Bolsonaro. As primeiras sessões serão nos dias 2 e 3 de setembro, na semana que vem, aí vai ter o 7 de setembro no meio e depois mais 3 sessões de julgamento nos dias 9, 10 e 12 de setembro. Então, a avaliação é de que o julgamento do ex-presidente já vai acirrar a tensão e o 7 de setembro tem um potencial de inflamar ainda mais conturbar, né, esse cenário político. E aí, o Supremo tem alguns traumas no caminho, né, Carol? Não só o 8 de janeiro de 2023, obviamente, em que o STF foi o prédio mais depredado ali da Praça dos Três Poderes por manifestantes apoiadores, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas as experiências, como eu disse, de 2021 e 2022, quando Bolsonaro era presidente da República, né? O 7 de setembro de 2021 foi uma data extremamente tensa. Na verdade, a véspera foi bastante tensa, quando caminhões, né, com manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, na época era o presidente da República, conseguiram furar um bloqueio aqui na esplanada dos ministérios e quase chegaram à Praça dos Três Poderes. E na época, até o presidente da corte, na ocasião, era o ministro Luiz Fux, ele já declarou publicamente que havia notícias, né, de que grupos radicais pretendiam, naquela ocasião, invadir o STF, né? E em 2022, as manifestações de 7 de setembro foram convocadas pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma pauta de muito ataque ao STF, né? E, enfim, que vinha ali já nessa rota de colisão, digamos, com o então governo, né? Com o então presidente da República. Então, tudo isso levou o STF a fazer esse reforço na segurança, não só com o aumento de efetivo, né, de equipes de segurança, mas também um planejamento estratégico feito com a colaboração da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, para que o prédio fique protegido, né, de eventuais ataques e também haja um esforço ali cibernético para evitar qualquer ameaça, Carol.